Oi gente, tudo bem? Eu sou a Adriele e hoje eu vou contar para vocês o caso de Andrei Chikatilo. Andrei Romanovich Chikatilo nasceu no dia 16 de outubro de 1936, na pequena vila de Yabluchna, localizada na região de Sami Oblast, na Ucrânia. Na época, ainda fazia parte da União Soviética. Ele era filho de Roman e Anna Chikatilo, camponeses extremamente pobres que viviam sob as severas condições do regime stalinista. Desde o início, a vida do Andrei foi marcada por privações, fome e tragédia. Ele cresceu ouvindo histórias de que o seu irmão mais velho, o Stepan, teria sido sequestrado e canibalizado por vizinhos durante a Grande Fome Ucraniana no início da década de 30. Embora essa história nunca tenha sido confirmada, ela deixaria uma marca profunda na sua psique. Além disso, o rapaz não tinha uma figura paterna na sua vida. Seu pai, o Roman, foi recrutado para lutar na Segunda Guerra Mundial e acabou sendo capturado pelos nazistas. E isso era considerado vergonhoso pelos padrões soviéticos. Por isso, posteriormente, ele foi tratado como traidor pelo próprio regime. Já a sua mãe, a Ana, era autoritária e constantemente batia no Andrei, tornando-se uma presença opressiva e bem desagradável na sua criação. O Andrei também sofria de enurese noturna, que é fazer xixi na cama. Ele sofreu disso até a sua adolescência, e isso causava ainda mais punições e humilhações por parte da sua mãe. Também na adolescência, ele foi diagnosticado com distúrbio erétil. Devido a esse problema, seus primeiros contatos com mulheres foram todos bastante frustrantes, e isso resultava em mais sentimento de inadequação. Apesar do ambiente hostil e das dificuldades, na escola, o jovem era um aluno até que mediano. Ele tinha interesse por leitura, política e história. Após concluir o ensino médio, ele tentou entrar para uma faculdade de Direito em Moscou, mas foi rejeitado. Mais tarde, ele acabou cursando literatura russa na Universidade Pedagógica de Rostov. Em 1971, ele se casou com uma mulher de nome Feodosia Ondinachevia. Eles tiveram 2 filhos, uma menina e um menino. Mas esse casamento era bem disfuncional, marcada por uma vida sexual quase que inexistente, e eles também eram emocionalmente bastante frios um com o outro. E por isso, esse casamento não durou por muito tempo. Durante anos, o Andrei trabalhou como professor e inspetor em escolas na região de Rostov. Foi justamente nesse ambiente que surgiram as primeiras suspeitas de que ele teria pensamentos distorcidos e estaria cometendo crimes. Ele era frequentemente acusado de ter comportamentos impróprios com seus alunos. Esses comportamentos incluíam toques indesejados e tentativas de aliciamento. Mas esse comportamento era raramente denunciado formalmente devido à rigidez do sistema soviético, que evitava expor escândalos. Em 1978, o Andrei cometeu o seu primeiro crime. Pelo menos esse foi o primeiro que foi confirmado. Sua vítima foi uma criança de apenas 9 anos de idade, de nome Helena Zakotnova. O Andrei a atraiu para uma casa que ele tinha comprado recentemente com a promessa de lhe mostrar alguns brinquedos. Lá, ele a estrangulou, a esfaqueou, e durante esse ataque, o rapaz teve a sua primeira ereção associada à violência. Essa descoberta de que ele só podia alcançar o prazer por meio da dor e do controle absoluto sobre sua vítima foi um ponto de ruptura na sua vida. Após cometer esse crime, o Andrei jogou o corpo da Helena em um rio, e alguns dias ele foi encontrado por algumas pessoas que passeavam pela região. Foi feita uma breve investigação para
descobrirem quem tinha cometido esse crime. O sistema soviético, ineficiente e desesperado por resultados rápidos, acabou condenando por esse crime à pena de morte um homem inocente de nome Alexandro Kravchenko, e pouco tempo depois da sua condenação ele foi executado. Ao longo da década seguinte, o Andrei entrou em uma espiral de crimes brutais. Entre 1981 e 1990, ele tirou a vida de, no mínimo, 52 pessoas. Suas vítimas eram, em sua maioria, mulheres e crianças, com idades variando entre 7 e 45 anos. O modus operandi dele era extremamente violento. O rapaz atraía suas vítimas para áreas florestais ou estações ferroviárias isoladas sob o pretexto de ajudar essas pessoas com comida ou dinheiro. Quando eles já estavam sozinhos, o Andrei os atacava com uma fúria descontrolada. Ele esfaqueava repetidamente as suas vítimas, mutilava os corpos, arrancava os seus olhos, cortava os órgãos genitais e, em algum dos casos, ele removia partes do corpo da vítima usando os seus próprios dentes. E na maioria desses crimes, ele ejaculava durante ou após os ataques. A polícia soviética, durante anos, foi incapaz de solucionar esses crimes e, por isso, o medo se espalhou na região de Rostov, enquanto o número das suas vítimas só aumentava. As investigações eram dificultadas por várias razões, como o despreparo das autoridades, a ausência de perfis criminais na polícia, o tabu em reconhecer a existência de criminosos em série em um estado socialista perfeito e até mesmo a relutância em admitir crimes sexuais publicamente. Ainda assim, a polícia conseguiu coletar evidências que apontava para um perfil específico de criminoso. Um homem de meia idade que viajava de trem, bem vestido, de comportamento calmo e com grande conhecimento da região de Rostov. O Andrei foi interrogado algumas vezes durante a década de 80, mas sempre conseguia se safar por falta de provas concretas que o ligasse aos crimes. Um exame de sangue chegou a inocentá-lo erroneamente, já que o tipo sanguíneo detectado em sua ficha não batia com o encontrado nas cenas dos crimes. Lembrando aqui que estamos falando de uma outra época, onde a tecnologia estava bem longe de ser o que é hoje. Os testes de DNA na época não eram tão eficazes e, em muitos casos, davam resultados errados. Foi apenas em 1990 que o rapaz foi preso. Agentes da polícia que faziam vigilância em uma estação ferroviária em Rostov notaram que lá tinha um rapaz que estava agindo de forma bem suspeita. Ele abordava crianças, oferecia algo a elas e, quando elas não queriam sair da estação com ele, ele ficava andando sem rumo, dando voltas na estação, como se tivesse ficado bem nervoso com a recusa das crianças. Esse rapaz era o Andrei. Ao ser detido, encontraram em sua posse itens como corda, lubrificante e facas. Durante o seu interrogatório, o Andrei se manteve frio e evasivo, mas após dias de pressão, ele decidiu confessar todos os crimes que já tinha cometido em um relatório bastante detalhado. Ele chegou a levar os investigadores em vários lugares onde tinha cometido seus crimes e também descreveu as suas vítimas com bastante precisão. O julgamento do Andrei começou em 1992. Durante as audiências, muitas vezes ele agia de forma bizarra, gritando, se despindo ou até mesmo só se balançando sem parar. Ele fazia tudo isso numa tentativa frustrada de parecer mentalmente incapaz. Mas foram realizados testes por profissionais da saúde mental nele e os resultados comprovaram que o Andrei era perfeitamente consciente e responsável pelos seus atos. Bom, dessa forma, ele foi condenado à morte por ter tirado a vida de 52 pessoas, o maior número registrado de vítimas por um assassino em série na União Soviética. No dia 14 de fevereiro de 1994, o Andrei foi executado com um tiro na nuca, na prisão em que estava.
A história do Andrei deixou marcas profundas na Rússia pós-soviética. Além da brutalidade dos crimes, esse caso escancarou as falhas do sistema soviético. A pressão à informação, a incompetência policial, a falta de transparência e, principalmente, a negação da possibilidade de que o mal pudesse habitar dentro das fronteiras do regime. O Andrei ficou conhecido na mídia como o açougueiro de Rostov. Até hoje, ele é lembrado como um dos serial killers mais cruéis da história. Um homem que, à primeira vista, parecia comum. Professor, pai de família, discreto, mas por trás da aparência banal escondia-se um monstro muito frio e movido pelo prazer da dor alheia. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse caso. Espero que tenham gostado de mais esse vídeo aqui no canal. Se ainda não é inscrito, não se esqueçam de se inscreverem, de deixar o like e compartilhar com mais pessoas que também gostam desse tipo de conteúdo. E até o próximo vídeo. Tchau!